Esse é o segundo vídeo que a gente está gravando, uma experiência com um microfone diferente, acoplado na câmera. Não sei como é que vai ser a qualidade. Se você ouvir uns barulhos, que é véspera de Natal, e aqui em casa o pessoal está preparando a ceia, tá aquela festa lá embaixo. Bem, esse segundo vídeo, a ideia não é ser um vídeo longo, um vídeo curtinho, mas para a gente falar de um assunto que eu tinha postado ontem, né? Postei uma foto da Whoopi Goldberg, né, no filme Mudança de Hábito. Quero falar um pouco sobre hábitos. Mas antes de falar sobre hábitos, eu quero iniciar algo que a gente vai fazer aqui no blog, que é resenhar livros. Apesar de eu ler muito, eu não tenho o hábito de fazer resenhas, de criar resenhas. Apenas alguns resumos para mim mesmo. Então, você me perdoe que eu vou aprender enquanto eu posto, tá? A primeira indicação, o primeiro livro que eu quero falar é esse aqui, do Olavo de Carvalho. O mínimo que você precisa saber para não ser um idiota. Esse livro é maravilhoso, né? É uma coletânea de artigos organizado pelo Felipe Moura Brasil. Eu sugiro muito que você compre, que você leia. Esse livro em especial, a gente não vai fazer uma resenha. E eu vou te explicar por quê. Porque na internet está sendo produzido uma série de vídeos de um canal que agora eu não me lembro o nome, mas eu vou colocar o link na descrição desse vídeo e você vai poder acompanhar. Ela está fazendo uma série de resenhas sobre cada traço, a cada momento do livro. O livro ele é dividido em partes, né? Juventude, conhecimento, vocação, cultura, pobreza, fingimento, democracia, socialismo, militância, revolução, inteligência, inveja, educação, aborto, ciência, religião, linguagem. Aí cada um tem os seus subtópicos, né? Então ele vai falar de criminalidade, de liberdade. É um compêndio maravilhoso e eu estou amando fazer essa leitura. Eu fazendo devagarinho. Os artigos têm 1, 2 folhas. Dá para você ler 2, 3, 4 por dia. Mas eles, sem dúvida, levam você para uma reflexão enorme. Então, esse aqui fica como recomendação de leitura, mas eu não vou resenhar ele, tá bom? Agora, esse segundo que eu iniciei, eu escolhi um livro a ermo ou uma série que eu queria começar a ler. Então, eu iniciei com essa série aqui do Augusto Cury, que é a Análise da Inteligência de Cristo. Esse é o primeiro livro, o título é O Mestre dos Mestres, Jesus, o maior educador da história. E antes de escolher o autor, eu fiquei assim, me desafiando dentro dos meus próprios preconceitos. Eu disse, eu vou começar a falar sobre Augusto Cury, aquele cara que escreve sobre autoajuda e tal. E eu vi que, na verdade, eu sou muito preconceituoso, sem nunca ter lido as obras dele por completo, sem nunca ter parado e estudado mesmo, eu já colocava ele dentro de um rótulo de caraca, isso é preconceito, né? Então eu vou tentar ser menos preconceituoso e já vou falar para você um outro livro dele que eu já baixei, que eu quero muito ler também. No início desse livro, ele que é psicólogo, um ex-ateu ferrenho, ele fala disso daqui, ó, inteligência multifocal. Análise da construção dos pensamentos e da formação de pensadores. No início desse livro ele fala dessa teoria, dessa nova teoria cognitiva, que ele tem passado os últimos 10, 15 anos elaborando. Então eu já fiquei curioso e já entrou na minha lista, né? Inteligência multifocal. Então eu vou primeiro ler essa série, resenhar no site, Análise da Inteligência de Cristo. Espero que você possa ser edificado, que você acompanhe e a gente vai crescendo junto, aos poucos, capítulo a capítulo, você acompanha, tá bom? E quando eu acabar essa série, já tá na agulha Inteligência Multifocal. Se duvidar, eu acho que eu vou ler concomitantemente, tá bom? Então essa fica como a minha primeira recomendação e esse daqui fica como a primeira resenha que a gente vai fazer, tá certo? O tema, como eu falei, de hoje é sobre hábitos. Esse não vai ser o nosso primeiro vídeo sobre hábitos. Eu sinto que é um assunto muito mais abrangente e que deve ser investigado com cuidado, né? Com zelo. Mas eu quero falar para você algo
que eu quero me desafiar e eu quero compartilhar com você. Existe um programinha no iPad, eu sou fissurado nesses programas de produtividade, de organização. Então eu gosto de gestor de tarefas, de calendário, de todas essas generalidades. E um programa que eu comprei, e não é porque está acabando o ano, porque vai começar 2014, eu já comprei há alguns meses, é o programa chamado Goal Streaks. O que é que esse programa faz? É um programa para tentar te auxiliar a mudar hábitos. Se você não for um bunda mole, e se você parar e se olhar, você vai ver que você tem um monte de hábitos que são ruins, que te atrapalham no trabalho, que te atrapalham nos relacionamentos, que te atrapalham como pessoa a crescer, a se desenvolver. E vendo isso, analisando isso, olhando para mim mesmo, eu disse, meu Deus, quanta coisa eu tenho para mudar, né? E a gente vai fazer aqui uma breve leitura, um breve estudo sobre os hábitos à luz da Bíblia, tá certo? O que a Bíblia diz sobre hábitos? Hábitos, superar os maus. Definição de hábito: disposição duradoura adquirida pela repetição frequente de um ato, uso ou costume. Maneira usual de ser ou de pensar. Hábitos podem ser bons ou maus, podem ajudar ou prejudicar. Algumas causas comuns de maus hábitos. Salmo capítulo 55, versículo 19b. Estamos acostumados à nossa situação e nos acomodamos, pois não há neles nenhuma mudança e tampouco temem a Deus. Eclesiastes capítulo 8, versículo 11. Não cortar o mal pela raiz, visto que não se executa logo o juízo sobre a má obra. O coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal. Jeremias capítulo 22, versículo 21b. Porque a lógica é, bem, eu sempre fiz assim. Esse tem sido o teu caminho desde a tua mocidade. Jeremias capítulo 13, versículo 23. Pensar, mas é assim que Deus me fez. Pode o etíope mudar a sua pele? Ou o leopardo as suas manchas? Tampouco podeis vós fazer o bem, acostumados que estais a fazer o mal. Lucas capítulo 5, versículo 39. A natureza carnal do homem é resistir às mudanças. E ninguém, tendo bebido vinho velho, prefere o novo, pois diz, o velho é melhor. Tiago capítulo 1, versículos 14 e 15. Submeter-se repetidas vezes à tentação acaba sendo um mau hábito destrutivo. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Veja também Romanos capítulo 6, versículo 12 e capítulo 7, versículo 23. Para continuar crescendo espiritualmente, precisamos nos esforçar por substituir hábitos ruins e antigos por hábitos novos e benéficos. Então a gente tem um estudo que a gente vai continuar aqui no site. Eu vou colocar o link desse estudo que eu encontrei na internet, falando uma série de passagens bíblicas importantes e relacionadas sobre a mudança de hábito. A gente viu agora, nesses versículos iniciais, quais são os desafios que nos seguram num modo de pensar antigo, num jeito de fazer sempre do mesmo jeito. E a gente vai continuar esse estudo falando sobre mudança de hábito. Vamos fazer aqui uma pequena pausa e eu vou falar sobre mudança de hábito para mim. Como foi que eu organizei o programa? Eu criei uma série de tarefas diárias que eu queria muito acrescentar na minha vida, que eu queria muito que eu realizasse, que eu fizesse. Eu quero compartilhar alguma delas com vocês. Então sempre que você faz um dia, ele marca, né? Então à medida que você vai marcando, ele vai mostrando o tempo que você conseguiu permanecer firme naquele propósito. Então vamos lá. Eu coloquei leitura diária da Bíblia, ler diariamente um trecho de um livro edificante, estudos diários de filosofia, né, e ciências, academia, já estou matriculado, refrigerante, parar de tomar refrigerante, esse é zero, estou tomando todo dia ainda, mas eu tenho que parar. Dedicar-se pelo menos 1 hora aos interesses da produtora. Se você não sabe, eu tenho uma produtora, vou deixar
aqui o link. Santidade sexual. A gente vive num mundo altamente erotizado, né? E é difícil o jovem manter o seu caminho. Sorvete, chocolate, excesso de açúcar, cortar isso tudo. Você deve ter visto já no site, eu publiquei ontem, primeiro dia, barra e o meu peso. Então sempre que eu for caminhar ou andar diariamente em um lugar diferente, quero publicar uma foto e colocar o peso no site. Planejar o dia, acordar de manhã e antes de sair, orar e planejar o dia. Pesquisar e aprender sobre nutrição, seguir uma dieta. Todos os dias fazer um treino aeróbico. Escrever, que eu preciso escrever para organizar as minhas ideias. Estudar pelo menos 1 hora de música por dia e ter cuidados com a minha saúde e o corpo. Gente, isso é algo que eu fiz para mim. Você pode fazer a sua lista de coisas do jeito que você quiser. A gente não pode ficar louco e desesperado se a gente falhar um dia. O importante é no outro dia levantar e recomeçar. Vamos voltar ao nosso estudo. O Senhor pode nos ajudar a mudar e superar qualquer coisa. Ele só precisa de nossa submissão e cooperação. Por mais que você se esforce, por mais que eu me esforce, mudar quem nós somos vai muito mais além do que a nossa força de vontade. Nós precisamos da ajuda de Deus para tudo na nossa vida. A gente tem que descer desse nosso altar de autossuficiência e nos colocar à disposição de Deus para se tornar como Ele espera que nós sejamos. A Bíblia nos ensina, na primeira carta de João, que o desejo de Deus é para que tudo na nossa vida vá bem, financeiramente, espiritualmente, na questão da saúde, dos relacionamentos. Tudo isso deve viver e existir para a glória de Deus. Então, assim como eu preciso mudar os meus hábitos para que eles sejam hábitos edificantes de uma vida temente e verdadeira, que busca a presença de Deus, que busca ser um testemunho vivo de quem Deus é, sal e luz aqui na terra, o meu desejo para você nesse Natal é que nós possamos glorificar o nome de Deus e celebrar o seu nascimento sendo uma nova criatura. Obrigado por assistir esse vídeo. Eu vou publicar o link com esse estudo completo sobre hábitos e você fica acompanhando aqui no blog essa minha mudança de hábito. Valeu? Obrigado por assistir.